episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre doces e salgados, da origem ao prato. Temos comigo em estúdio duas marcas vencedoras no Prémio 5 Estrelas que vão falar connosco sobre a importância destes dois ingredientes na nossa cozinha. Fiquem nesse lado, aproveitem que já estão aqui, subscrevam o nosso canal, ativem notificações para receber todos os episódios em primeira mão e, muito importante, deixem-nos os vossos likes, comentários, sugestões, estamos atentos a tudo. Venham comigo conhecer os convidados de hoje. Para o episódio de hoje, já tenho comigo aqui em estúdio os meus queridos convidados, Marco Castro da Rara. Olá, Marco. Olá, bem-vindo. Obrigada por estar connosco. Um prazer. E a Vitória Del Pino. Bom dia. Um nome espetacular. Da Marnota. Olá, Vitória. Bem-vindos. Obrigada aos dois por estarem connosco. Parabéns pelos vossos prémios. Já vamos falar um bocadinho sobre o Prémio 5 Estrelas e não resisto aqui a colocar esta pergunta inicial que vos coloca aqui. Não vos coloca em extremos opostos, isso é outra conversa que vamos ter mais à frente, mas coloca-vos nos dois pratos da balança, que é de um lado o sal, do outro lado o açúcar. Quem é que ganha na cozinha? Bom, eu vou... Não queria entrar aqui em vou lutas. deixar primeiro. Não vou entrar em lutas, mas o sal é essencial à vida, mas a graça e o doce vem do açúcar e, portanto, acho que são dois ingredientes que se complementam muito bem na cozinha. Há muitos pratos que têm os dois ingredientes, tanto em pratos salgados como em pratos doces, portanto, aqui a questão é mesmo evitar o excesso de sal, evitar o excesso de açúcar e se tivermos uma alimentação equilibrada, um bocadinho de cada uma das coisas, eu acho que é o ideal. O meio termo, não é? O equilíbrio é Sim, tudo. sempre. Marco, concorda com a nossa Vitória? Corroboro perfeitamente no que acabou de dizer. Portanto, acho que são complementares, não é? Cada um tem o seu papel e, portanto, eu diria que no caso do sal, obviamente há ali uma componente a realçar, a aprumar, digamos, os sabores. No caso do açúcar, eu diria que há uma condicionante grande de levar a criar, eu diria, verdadeiras obras-primas da arte da culinária, da pastelaria e confeitaria. Portanto, aqui as duas dimensões são complementares, são na verdade dois produtos que têm de alguma forma sido diabolizados, às vezes com alguns mitos, digamos, que estão por trás e que é necessário esclarecer e há que levar esta literacia, digamos, aos consumidores, mas na verdade tem que haver aqui um equilíbrio, como é óbvio, tem que haver aqui um equilíbrio. E eu diria que no caso do açúcar há aqui uma dimensão mais também social, há uma dimensão de convívio, família, de prazer, também tem associado uma questão também de energia. E também há aqui uma questão importante, que é quando também não nos notamos assim tão bem e precisamos aqui de algum apoio, algum conforto, e de conforto emocional, o açúcar também ajuda nisso, não é? É verdade, sim. E portanto eu acho que tem aqui uma dimensão muito transversal e os dois obviamente são importantes e fazem parte da cultura gastronómica que nós temos, que é muito rica. Que é muito rico. E, portanto, por acaso, o Marco estava a falar sobre esse lado de quando nós não estamos tão... Eu acho que é quando não estamos tão bem, quando estamos bem. Sim. Muito versátil. E há um vídeo que eu vejo com o meu filho, desde que é pequenininho, agora tem 14, em que... Enfim, são dois personagens, um diz para o outro, quando começa a ver o outro personagem muito irritado, muito estressado, diz-lhe assim: quero um docinho para acalmar. E portanto o doce aí que é aquele complemento. Mas por outro lado, o sal, e há bocadinho estávamos aqui a falar, antes de começarmos o nosso episódio, do equilíbrio. Eu até estava a falar deste hábito que passei a ter quando regressei à minha corrida, de tomar um bocadinho de água, beber água com sal de manhã. E depois estávamos a falar da importância também de juntar aqui um bocadinho de açúcar, por uma questão de energética também. Sim, não é? A questão aqui da hidratação, Sofia, de fazer essa preparação, a Sofia faz isso, é um copo de água com uma pitadinha de sal, mas não pode ser um sal qualquer. Porquê? Porque as outras marcas que estão no mercado são, normalmente é sal refinado, e com o refinado o que é que eu quero dizer? Que é quase 100% cloreto de sódio, e a marca Marnoto tem um produto que tem a quantidade de sódio naturalmente mais reduzida.
Então tem 96% de cloreto de sódio, é um facto, mas tem 4% de outros sais minerais que vêm contribuir para tudo o que tenha a ver com o seu metabolismo. E não é só a Sofia que faz isso, há muitas pessoas que compram o nosso sal exatamente para fazer essa bebida, quase uma bebida isotónica, caseira, eventualmente até mais saudável do que as bebidas que estão nos supermercados, para fazer essa preparação para o treino e para, no fundo, dar sais minerais que depois vão ser gastos no na suor. corrida, no que fizer. E o açúcar aqui vem fazer o quê, Marco? Bom, aí é outra das dimensões em que o açúcar pode ajudar. Ou seja, na atividade esportiva, na verdade, o açúcar acaba por ser energia de consumo rápido. E, portanto, se as pessoas... Aliás, há muitos produtos que utilizam os atletas em que têm um bundle de, não só de açúcar, mas tem ali um shot de cafeína, guaraná e outras, digamos, produtos que vão ativar, digamos, a performance para aquela atividade física. E o açúcar aí no fundo, é combustível rápido de energia que pode ser utilizado naquele momento e, portanto, tem esse papel de forçar. Aliás, se nós pensarmos, quando ainda hoje se diz que uma pessoa não está muito bem, ou está com tonturas, ou está até com algum desfalecimento, vamos buscar um copinho com açúcar. E portanto tem este componente, não é? Isto já vem de há longo tempo, não é? Pois é. Já voltamos aqui a estes dois ingredientes tão essenciais na nossa alimentação, até para a nossa saúde. Mas deixem-me passar aqui um bocadinho, falando um bocadinho dos vossos processos de produção e também das vossas preocupações na forma como apresentam os produtos, portanto nas embalagens. Há aqui uma questão que eu acredito que seja transversal aqui às duas marcas, aos vossos negócios, que tem a ver com a sustentabilidade. Quais é que têm sido as vossas preocupações ao longo do tempo, até porque falamos de duas marcas com muita tradição e, portanto, até estávamos aqui a falar do logotipo de cada uma das marcas, e eu vou pedir para deixarmos essa conversa que estávamos a ter aqui em off, para explicarem aqui um bocadinho, no caso da Rara, o elefante, não é? O vosso logotipo, e no caso da Marnot, do grupo Necton, estou a dizer bem? Sim. Que tem o rodo. Exatamente, mas já vamos falar aqui. Quando falamos de sustentabilidade, quais é que têm sido as vossas preocupações nas duas marcas? Nós vivemos num parque natural. Só aqui é nossa obrigação cuidar do nosso meio ambiente, porque é a qualidade da água e a qualidade do nosso ambiente que vão fazer que o produto Marnoto seja um produto 100% natural, artesanal, e que tenha uma qualidade superior e que é reconhecida pelo público em geral. Então, digamos que a sustentabilidade já faz parte da nossa identidade. É difícil dissociar a Necton e a marca Marnoto. A Necton é a nossa empresa, a marca Marnoto do nosso meio ambiente e da sustentabilidade. O que para além do nosso meio ambiente, que o temos que proteger, e é engraçado quando se visitam as salinas da nossa empresa, nós temos imensas pessoas que vão fazer ecoturismo só de birdwatching, porque nós temos uma avifauna muito, muito interessante, que é protegida por existirem salinas bem cuidadas no Parque Natural. E deixando a parte produtiva, que é fundamental termos boa qualidade da água, um clima muito agradável e nós cuidarmos do ecossistema, também temos aqui a parte da embalagem. A embalagem... Na Necton tivemos um projeto de ter uma embalagem com um filme biodegradável, que quando foi na altura da guerra da Ucrânia, nós tivemos que abandonar o projeto porque não conseguíamos ter um filme nas quantidades que necessitávamos. Então voltámos a utilizar um filme de plástico, mas que é 100% reciclável. E temos sempre em atenção, mesmo quando lançamos novos produtos,
nem tem tanto a ver com seguir uma tendência, porque a sustentabilidade está na moda, mas tem a ver com acreditarmos mesmo nisto de queremos proteger o ambiente e haver aqui este cuidado no exercício da escolha da tipologia de embalagens. Portanto, as nossas embalagens são 100% recicláveis. É só feita de um material 100% reciclável. Também há aqui outra questão muito importante, é que nós todos os anos tentamos dar um passinho em frente de redução da quantidade de plástico. Por exemplo, a marca Marnoto tem 2 embalagens principais que são reconhecidas facilmente pelo público em geral, que é o sal marinho tradicional grosso e a flor de sal. Nas 2 embalagens nós estamos a fazer um processo também de refrescar a embalagem, mas na embalagem da flor de sal nós este ano vamos conseguir reduzir 8% a quantidade de plástico que se utiliza na embalagem e, portanto, vamos contribuindo aqui com a redução da nossa pegada. Agora, eu queria também falar aqui de um paradoxo em relação aos consumidores, que é, nós todos gostamos de comprar coisas e produtos e artigos e moda sustentável, mas depois não estamos disponíveis para pagar por isso. Então, é um tema transversal. É um desafio extra para as empresas, não é, Marco? É verdade. De querermos manter a competitividade, manter a margem, a nossa margem, a margem dos nossos clientes que vendem a nossa marca, e também aqui jogar com a tendência, com o cliente. E não é fácil encontrar esse equilíbrio. É um desafio muito, digamos que é muito no dia-a-dia de, ok, queremos pagar pela sustentabilidade. Em Portugal é difícil pagar por essa sustentabilidade. E por isso mesmo é um assunto que eu gostava também de trazer e eventualmente ver com o Marco se sentem as mesmas, se a marca também sente este desafio, no fundo. Por um lado, a vontade de não é? De sermos cada vez mais sustentáveis, por outro lado... Estamos disponíveis para pagar? Qual é a vossa experiência, Marco? Na verdade é um desafio, e eu diria que hoje já não é um nice to have, é um must have, porque é uma demanda do mercado, mas até que ponto é que em toda a cadeia de valor depois está disponível para, digamos, pagar o valor acrescentado que este tipo de soluções levam a ter que se desenvolver dentro das organizações. Aí já estou de acordo, há aqui uma grande questão. De qualquer forma, eu acho que é um tema one way, ou seja, não há aqui volta a dar. Acho que todas as organizações têm que ter isto e têm hoje na sua mesa. No caso da Rara Açúcar é um tema estratégico, ou seja, e nós estamos a dizê-lo, é estratégico não é só porque é um tema que está hoje, digamos, na mesa de todas as organizações, ou na moda, digamos assim, mas porque na verdade nós estamos a fazer investimentos grandes para reduzir a nossa pegada carbónica, a nossa pegada hídrica, ganhamos eficiências na parte energética e, portanto, isto está-nos a levar, digamos, aqui a que a questão da sustentabilidade seja algo que nós estamos realmente, como dizem muitas vezes o ditado, estamos a fazer o walk the talk, ou seja, exatamente, é isso. Este ano temos 6 milhões de investimento direto para iniciativas dentro desta área, seja com a aquisição de equipamentos, seja com projetos ou iniciativas internas para melhorar estas eficiências. E, portanto, isto é algo que as organizações vão ter que o fazer. Até que ponto o mercado está disponível ou não para pagar, e eu diria que isto vai haver com um processo de transição, sendo que vai ser sempre difícil o mercado, digamos, pagar todo o valor que é acrescentado com todo este tipo de investimento. Mas, de qualquer das formas, vai ser uma condição obrigatória para estar a atuar no mercado. Portanto, eu diria que, não, no fundo, vai fazer uma triagem do mercado. Quem realmente tem isto na agenda e está a executar, digamos, este caderno de encargos, ou quem não está. No nosso caso em concreto, nós, como estamos numa cadeia muito montante, nós temos clientes que obviamente exigem um determinado conjunto de iniciativas para que a gente consiga estar a fornecer estas grandes, digamos, players mundiais.
E aí, claramente, empurra a cadeia toda. Portanto, a cadeia toda vai acabar por se alinhar. E pronto, eu acho que é um caminho que todos temos que fazer e temos que equilibrar isto obviamente, com aquilo que é a rentabilidade que se pode ter no investimento que de alguma forma terá que ser sempre pago, remunerado, mas que nesta fase será difícil de acomodar por parte do mercado. Depois, há aquelas questões mais quick wins, que é as soluções de packaging, não é? Como falando. Essas são mais fáceis de executar, portanto, nós hoje também usamos muito a questão de termos filmes, cartolinas de materiais reciclados, portanto, ou seja, isso é algo que fazemos. No nosso produto mainstream temos um produto que é totalmente em papel craft, e isso são coisas que, obviamente, são mais fáceis de executar. Agora, projetos de grande dimensão, que tenham depois grande impacto, como aquilo que nós estamos a fazer uma análise daquilo que é a dupla materialidade, de acordo com as regras lá do ESG, e estamos a fazer neste momento a avaliação do Scope 1 e o 2. Sendo que o 3 será sempre mais difícil, gente, vamos fazê-lo, porque implica a cadeia toda, ou seja, controlar o processo na cadeia de valor, de montante a jusante. Mas nós temos na agenda, estamos a fazer, ou seja, vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo não só porque nós achamos e estamos comprometidos com todos os stakeholders e a sociedade de que esse também é o nosso compromisso para com eles. Por outro lado, obviamente, há aqui uma componente há um mercado que também o exige e que isto é uma condição, digamos, de condição sine qua non para ter acesso a determinadas áreas de negócio. Posicionamento, não é? Exatamente. Eu também queria acrescentar uma coisa que a nossa empresa, com a marca Marnoto, e sobretudo incidir nesta marca em específico, nós fizemos... Nenhuma marca no mundo tem uma análise da pegada ecológica do sal. Nenhuma marca vai analisar o ciclo de vida do sal. E nós temos uma marca que está nas próprias embalagens, que se chama EcoSalt, e onde nós quantificamos de facto a nossa pegada ecológica. E isso pode ser consultado na embalagem, depois tem o selo do EcoSalt e podem entrar na página e ver como é que foi feita essa quantificação. Porque, e agora vou puxar um bocadinho... Marco, desculpa, Força. Questão da concorrência. Sim. Existem sais à venda no mercado que são, em termos de sustentabilidade, são obscenos. Estamos a falar que há marcas no mercado e que vendem trilhões que fervem a água do mar, e 1 litro de água do mar tem 35 gramas de sal, fervem a água do mar para obter os cristais de sal, e é isso que vendem. Então, também, não vou dizer o nome da marca, por acaso não é uma marca portuguesa, mas também eu gostava que os consumidores que nos estão a ouvir, que percebam que o consumidor também tem uma responsabilidade de ir à procura da sustentabilidade dos produtos que compram para a sua casa. Então, volto a falar do paradoxo. Por um lado, nós também temos que procurar produtos que consigamos perceber como é que isto se faz, porque ferver água do mar para obter sal é incrível, não é? Pois é. Mas é uma marca que vende imenso. E como é que passa pelos critérios de segurança alimentar e de todo o controle de qualidade? É fervido, passa igual. É assim, vamos lá ver. Tem que haver uma especificação técnica. Exato. Definida. O sal é um produto, é um ingrediente muito simpático, não é? Porque o sal não tem validade. O sal tal é como difícil. O açúcar, já agora é uma dimensão que nos... Sim, não é? Pois, é um ingrediente que é simpático porque em termos de microbiologia não é um ingrediente que seja muito suscetível a ter contaminações. Portanto, o que se aplica ao sal em geral também se aplica a ferver água. O que é que nós fazemos de forma completamente natural? Nós usamos o sol, muito abundante no Algarve, como sabemos, para fazer evaporar essa água. O processo é igual, só que nós fazemos de forma natural, sustentável, e estes
estes outros produtores desses sais fazem a queimar gasóleo, combustíveis fósseis. Portanto, o consumidor também tem que se envolver aqui na pesquisa e ir à procura de saber mais. E esta questão do EcoSalt, que é, ok, diz-me tu a tua pegada ecológica. E diz-me tu a tua. Se nós conseguíssemos comparar as pegadas ecológicas entre todos os sais que estão disponíveis no mercado, o nosso ganhava com certeza. Porque nós não usamos máquinas, é tudo feito de forma artesanal, o impacto mais pesado vai ser sempre o da embalagem. Mas ganham de certeza absoluta, até porque são vocês que estão aqui. É verdade, Sofia, aí, é verdade. É verdade, mas eu gosto também de tentar educar um bocadinho sim, porque a literacia não é um caminho de uma via, não é? É um caminho que nós precisamos de procurar, não é? Este tema é importante porque, na verdade, agora com os referenciais do Scope 3, vai acautelar isto, porque vai olhar para toda a cadeia de valor. E, portanto, quando eu mapeio só uma parte do processo... Normalmente as empresas mapeiam o que lhes interessa mapear, não é? Pronto, já nem vou por aí, mas quando mapeiam naquilo que é o seu processo de valor acrescentado e só mapeiam qual é a sua pegada nesse processo efetivo, esquecendo-se, digamos, a cadeia toda... Tudo o resto, que se calhar tem mais peso. Exatamente, que é o que está neste momento a dizer. Na verdade, isto é que tem que ser mapeado, porque senão estamos a passar, digamos, uma falsa informação relativamente ao processo todo. E isto, eu diria que, pronto, com a evolução também agora destas normas, eu diria que isto vai começar a ficar mais claro. Sim, mas é bom que esteja, claro. Sim. Porque a desinformação causa depois suscita dúvidas na altura de consumirmos. E, portanto, se tivermos um só referencial para todos os produtores de sal, com certeza que eu acho que seria muito mais justo para tudo e distinguia o trigo do joio na hora de falarmos da sustentabilidade. Muito bem. Agora vou deixar aqui este debate que tivemos aqui para as pessoas que nos estão a ver e ouvir pensarem nisto. Meus meninos, vamos lá saber quem é que faz, quem é que não faz. Interessar-nos. E antes de avançar, próxima pergunta, eu vou perguntar para estas pessoas que estão a ver esta câmara aqui, que estão a ver e a ouvir. Pessoas queridas, já subscreveram o nosso canal? Vou perguntar a vocês os dois também, já subscreveram? Claro que sim. Ali logo mas eu agora no intervalo vou já fazer isso. Eu gosto desse ainda. Portanto, não só vocês, como mandar-lhe um WhatsApp para o grupo geral da empresa, todos, meninos, subscrever o podcast à Descoberta das 5 Estrelas. Fica como TPC. Isso vou ter que fazer. Muito bem. Vocês aí em casa, a mesma coisa. Já subscrevem agora. Ativam notificações para receber todos os episódios em primeira mão. Temos um episódio novo todas as semanas. Conteúdos incríveis. Estão a ver estes convidados? É sempre neste nível, de excelência para cima. Maravilha, sim. Deixem-nos os vossos comentários, sugestões, perguntas. Estamos atentos a tudo e gostamos dessa interação. Feedback para cá. E os vossos likes, que é o vosso amor aqui pelo nosso podcast e os nossos convidados. Então vamos continuar aqui a nossa conversa. Já falámos aqui um bocadinho quem é que manda na cozinha, mandamos todos. Todos. Do Carsal, sustentabilidade na produção e na embalagem e agora vamos falar aqui de inovação. Que desafios, pensámos aqui um bocadinho os três, ter aqui o vosso contributo. Quando falamos de inovação, quais são os desafios que têm encontrado em inovar, passo aqui a redundância, em produtos que são tão simples e ao mesmo tempo são tradicionais, são simples, mas também são sensíveis. Como é que se consegue juntar aqui inovação, quer no açúcar, quer no sal? O que é que cada uma das marcas tem feito? Que caminho é que tem feito? Até tem que ter feito um caminho de sucesso para chegar, não é? Ganhar para mim 5 estrelas, não é verdade? O que é que vocês nos podem dizer? Força. Sim, senhora, muito obrigado. Vou começar então eu agora. Bora. Na verdade, qualquer desafio, não é, como se diz, é uma oportunidade. Portanto, na verdade, como o sal, direi eu, o açúcar, portanto, tem obviamente um processo estabilizado digamos, de longo tempo, obviamente com ganhos, com a tecnologia, ganhos de eficiência, portanto, mas nós estamos há 63 anos, portanto, a produzir açúcar da origem de cana do açúcar. E, portanto, na verdade, o processo em si, de base, tem os mesmos princípios. Isto não quer dizer que não haja aqui, obviamente, oportunidades de se poder inovar.
nós temos aqui duas dimensões importantes. Uma é para a indústria incorporadora. Nós somos uma matéria-prima, portanto, se nós pensarmos nos grandes operadores, sejam eles Nestlés, Coca-Colas e outros que tais, portanto, utilizam, digamos, o açúcar como uma matéria-prima que vai incorporar nos seus produtos, e aí a especificação técnica é uma coisa, portanto, muito bem afinada, e depois acaba também de ser um ingrediente na área da distribuição moderna, do retalho, e, portanto, acaba de ser um ingrediente. Nós o que estamos a fazer é, por um lado, estamos e temos na agenda um processo de investigação e desenvolvimento em colaboração com entidades e organizações setoriais e também com a academia, porque a academia aqui tem um papel importante naquilo que é a área de desenvolvimento e, portanto, é uma área que nós temos em paralelo, ou seja, compagina com aquilo que é a nossa atividade. O nosso compromisso com os nossos consumidores é nós trazermos e criarmos soluções sempre com aquilo que pode acrescentar valor. E há aqui duas dimensões importantes. Uma é, ou podemos inovar pela solução até de como é que levamos funcionalidades ao cliente, ao consumidor, nomeadamente soluções de packaging diferentes, que sejam mais versáteis, que tenham aqui algum tipo de acrescentar de valor naquilo que é a utilização, mas também pode ser, e é uma área que nós neste momento estamos a explorar, que é acrescentar atributos adicionais àquilo que é o açúcar per si, e com isto, digamos, acabar por ter produtos distintos. Mas sim, voltando ao início da questão, é um desafio, mas eu diria que é uma oportunidade. Por outro lado, há um processo que está muito bem maturado, estabilizado, de longo prazo, que sabemos fazer, fazemos bem, e obviamente há que acrescentar valor àquilo que já é a história de que é um processo de refinação de cana-do-açúcar. No caso do sal. No nosso caso, eu também vou pegar aqui numa coisa muito importante que o Marco disse, que é a relação com os centros de investigação e com a investigação e desenvolvimento que se faz na própria empresa. Nós temos uma equipa de investigação e desenvolvimento que uma das áreas de atividade é exatamente estudar um pouco como é que se processam, por exemplo, tudo que tem a ver com a cristalização do sal, porque vocês não podem imaginar a quantidade de precipitados e sais, é uma confusão que acontece naturalmente na água do mar até nós obtermos o sal. Isto tudo nós estudamos. Nós estudamos, por exemplo, porque é que há dias em que se produz mais flor de sal do que outros. E a nossa marca Maronoto tem, como disse há pouco, os dois produtos, sal marinho tradicional e a flor de sal. Então é muito importante nós investigarmos para poder inovar ou pelo menos perceber melhor o processo. E há uma questão aqui muito na questão da produção da salinicultura tradicional. É importante nós respeitarmos a tradição e os procedimentos tal como eles estão estabelecidos. Então, no caso da nossa marca, a inovação e o nosso desafio é a comunicação e é educar o consumidor para os benefícios que este sal traz, ou seja, a redução, mais sabor, menos sal, porque tem menos cloreto de sódio, qual é a contribuição desses outros sais minerais para a nossa nutrição, e é engraçado que não se sabe muito. Acho que se sabe pouco do qual é o efeito do sal nas pessoas, e em 2023 lançou-se um artigo em que se conseguiu perceber que existem dois sistemas de detecção no nosso corpo, paladar, cérebro. Temos dois sistemas de detecção dos níveis de sal. Uma detecção baixa, o que quer dizer é que o nosso cérebro vai entender que é um alimento saboroso e come e aprecia, e depois temos um sistema de detecção alto, quando o nosso corpo vê que há excesso de sal, há uma rejeição. Isto só agora é que foi estudado, ou seja, nós ainda sabemos muito pouco acerca do efeito do sal, e há muita controvérsia também em relação à causa e efeito da hipertensão estar relacionada com o sal. Ainda está
porque a hipertensão está também relacionada com o sedentarismo, com a obesidade, ou seja, estamos no início. Portanto, voltamos outra vez ao início da conversa de atenção, tudo é o equilíbrio e não podemos demonizar, não podemos diabolizar nem o açúcar, nem o sal, porque de facto o que é importante é termos um equilíbrio. E também, voltando a falar aqui da investigação, que é o que vai causar a inovação, é nós entendermos bem como é que o sal é digerido e é entendido pelo nosso corpo. Esse entendimento é o que nos faz educar melhor as pessoas em relação ao nosso produto. E este é um dos desafios e é onde eu acredito que haja a oportunidade de inovar. Na parte mais de embalagem, não sei se isso é muito importante para aqui, mas eu gostava de referir, por exemplo, que a inovação que conseguimos fazer, porque nós respeitamos um produto que é um produto tradicional e, portanto, aí na produção não podemos inovar assim tanto, mas nós podemos, dentro do nosso armazém, quando o produto chega ao armazém, o que é que nós fazemos? Neste momento nós temos uma máquina de limpeza automática que veio substituir as pessoas que estavam num tapete que estava a rolar e as pessoas iam detectando pequenas palhinhas, partículas, isso era feito à mão. Nós agora há 3 ou 4 anos, adquirimos uma máquina que faz essa limpeza de forma automática, com jatos de ar, detecta alguma coisa que não seja branca e joga um jato de ar e, portanto, o produto ainda é mais limpo do que era antigamente e, portanto, e também a parte da qualidade e a parte analítica, nós tentamos sempre estar na última tendência de análises, porque temos que ser rigorosos quando analisamos a qualidade do nosso sal. Sem dúvida, aqui o rigor é fundamental. Tenho aqui um penúltimo tópico para conversarmos, que tem a ver com a educação do consumidor, mas antes de avançar aqui para a pergunta propriamente dita, do consumo consciente, do sal e do açúcar, tenho uma dúvida em relação aqui a algumas coisas que eventualmente, para quem nos está a ver, eu ouvi também possam ter, que tem a ver com, começamos aqui pelos os tipos de açúcar. E depois pelo tipo de sal, até porque a Vitória falou aqui do sal grosso e da flor de sal. E, portanto, eu sei que eles têm objetivos e usos diferentes. Pronto. Mas numa perspectiva até mais entre o técnico e o descomplicado, para entendermos. Certo. E no caso o açúcar, corrija-me se eu estiver a dizer mal, branco, força. Branco, amarelo, mascavado, não sei o quê, tem uma data... Se quiséssemos aqui, quase aqui uma masterclass sobre o açúcar, o que é que... existe um melhor, um pior, existe um mais não sei o quê, ou seja, existem objetivos diferentes, usos diferentes. Quando estamos a falar da educação do consumidor, não só em termos de equilíbrio, até porque já fomos falando aqui ao longo da nossa conversa, mas se eu tivesse que escolher... Haveria assim algum... Comece por este açúcar. Eu diria que tem que experimentar todo o portfólio, não é? Todos eles têm características diferentes, eu vou enumerar aqui algumas delas. Na verdade, depois, a solução final depois pode ser diferente, ou seja, eu posso ter... Aliás, fomos a montante, eu dentro do açúcar standard, eu tanto posso entregar numa cisterna, como posso entregar num big bag, de uma tonelada, num saco de 25 quilos, passando para pacotes de quilo, até uma saqueta de 4 gramas, não é? Portanto, a unidose. E, portanto, o que vai lá dentro é um produto, digamos, exatamente igual, tem soluções diferentes para chegar ao cliente ou ao consumidor. E isto é na parte final. Portanto, se formos a montante, assim de grosso modo, portanto, aquilo que é as grandes tipologias de açúcar, o açúcar standard, portanto, que é o açúcar que toda a gente conhece, um açúcar, digamos, que é branco, tem um incúmsa bem definido, é muito versátil, é transversal em termos de utilização, tem a vantagem de não interfere com a cor na elaboração de algum tipo de produto e, portanto, é o açúcar que é conhecido de forma global. Depois temos o açúcar amarelo e este sim é uma verdadeira especialidade, está muito associado àquilo que é a nossa cultura.
É um açúcar muito específico, só pode ser feito através de cana-do-açúcar e só existe em Portugal. Estamos até a querer levá-lo mais longe, porque achamos claramente que é um produto que acrescenta valor àquilo que é a categoria e o portfólio de açúcares. O açúcar amarelo, qual é a diferença? Por um lado, tem uma textura mais fina, portanto é areado, não tem aquele cristal com aquela granulometria tão robusta, e tem ainda a presença do melaço e daquele sabor de melaço e de caramelo que lhe dá aquele toque especial, verdadeiramente especial, e que só é conseguido através, digamos, da incorporação de todos estes melaços da cana do açúcar. E portanto, o açúcar amarelo é realmente um produto diferenciado. Depois, em termos de utilização, tudo que for sobremesas, há aqui um imaginário de nós fazermos naquilo que é as bebidas, a denominada caipirinha, fazer com açúcar amarelo, não é? Claro. Portanto, que lhe dá um gosto diferente e uma solução diferente em termos da experiência. Mas depois pode ser incorporado uma série de sobremesas, dando obviamente uma transversalidade de sabor diferente. Depois temos produtos ainda mais perto da origem, que é o caso dos mascavados. E estes mascavados são produtos que basicamente não têm um processo de refinação. São produtos que têm um processo obviamente industrial, não têm um processo normal de refinação, portanto ainda conserva ainda mais aquilo que é as origens, nomeadamente a incorporação dos melaços, e são açúcares normalmente muito mais escuros, com muito mais compactos, porque a sua textura é muito mais fina, portanto uma granulometria mesmo fina, e portanto aí para tudo que são soluções de produzir tipo os brownies de chocolate, aquelas sobremesas mais poderosas, portanto tem aí essa componente essa componente forte. Depois há açúcar, por exemplo, há o açúcar fino. O açúcar fino tem uma característica de poder dissolver-se mais facilmente e portanto tem aqui uma questão de funcionalidade. Temos o açúcar icing, e esses têm mais a ver. Nem me lembrava desses. Pois sim. é, O icing, não é? O icing pó, não sei é quê. em pó, Pois portanto, é. ou seja, esse é fundamental. A verdadeira arte da pastelaria depois faz a sua decoração com este açúcar, portanto, naquilo que for, digamos, estes artesãos da culinária que podem fazer na confecção dos seus produtos. Depois, obviamente, há açúcar de cubos, que por acaso em Portugal não tem muita tradição, mas, por exemplo, se formos à França, curiosamente, as pessoas utilizam de forma corrente, não existe um pacote de quilo de açúcar standard, o que existe é os denominados cubos, que utilizam para tudo e mais alguma coisa. Na Suíça também, muito mais. Na Suíça também, é verdade. E, portanto, há aqui um portfólio, digamos, bastante alargado. Dentro dos mascavados há outro produto que é um demerara. Estava-me a É espalhar esse, esse nome. exatamente. Aliás, é um produto exatamente. que nós temos apostado muito, porque realmente é um produto diferenciador, porque acaba, no fundo, conciliar aquilo que é as origens do mascavado, portanto é um produto também muito perto ainda da origem, que não tem o processo de refinação tal qual aquele que é o processo standard, mas que a granulometria acaba por ser mais perto do açúcar standard. E, portanto, dá-lhe aquela crocância nas soluções de incorporação que lhe dá aquela experiência de crocante, o que também é muito agradável, portanto, para quem... Isso é o meu favorito. E portanto, de grosso modo, portanto, depois pode haver aqui derivações, mas as grandes traves são estes tipologias de açúcar. É importante saber. No caso do sal, Então, entramos no entre o caso sal do grosso. sal, eu tenho que falar um bocadinho do processo de produção e espero não aborrecer ninguém. Ninguém, porque é Então, importante. Estamos a falar sobre a educação do consumidor, Certo, portanto... então vou-me explanar um bocadinho. Então, a nossa época de produção vai começar nós não podemos usar máquinas, nem sistemas de bombagem, nada. Tudo o que acontece na salina acontece de forma natural. Usamos a gravidade e as marés vivas. As marés vivas vão encher um depósito de água, que nós chamamos viveiro ou tejo, e desse reservatório de água vai alimentar o que nós chamamos evaporadores, que são áreas em que têm a principal função evaporar a maior quantidade de água possível, e dos evaporadores vai passar para os cristalizadores, que são as típicas fotografias, ou seja, quando nós vemos as fotografias, são uns pequenos retângulos onde os marnotos, e já falo também da marca Marnoto, os marnotos vão fazer a colheita do sal. Com aquele
aquela coisa. Com o rodo, O rodo. não é? Então, nós temos, quando nós começamos a alimentar com água muito, muito concentrada em sais, quando começamos a alimentar os cristalizadores, o que é que vai acontecer? Vai começar a acontecer a precipitação do sal. Ok? E o sal marinho tradicional grosso, a tendência vai ser ele a depositar-se no fundo da salina. Ok? O marnoto vai pegar e de 5, 6 semanas, vai dependendo um bocadinho até de cada uma das salinas, ele vai fazer uma coisa que se chama rer. Rer ou reidoria é partir a pedra de sal, que ficou nessas 5 semanas, puxar para o beiral, que é para o lado da salina, onde vai formar umas pequenas serrazinhas de sal, onde vai ficar a secar até ir para o nosso armazém. Aqueles montinhos. Aqueles montinhos de sal. Depois, a flor de sal tem que ser colhida diariamente. A flor de sal, ao contrário do sal marinho tradicional, é um cristal que não se formou. É um cristal imperfeito. O que é que vai acontecer quando usamos a flor de sal na cozinha? Como é um sal que é um sal imperfeito, vai se desfazer com muita facilidade com gordura e umidade. É essencial para uma salada, para finalizar um prato, para pôr em carne grelhada. Para pôr num docinho também. Também é. Também, E nós não é? vendemos flor de sal para uma grande marca de chocolate, que é uma tablete de chocolate com flor de sal, que é fantástico. Eu sei. E essa crocância também que o Marco menciona, encontra-se aí por causa da flor de sal. Então a flor de sal é utilizada para finalizar pratos. Ela quimicamente é igual ao sal, ao nosso sal. O sal é usado para cozinha. E é muito engraçado porque os portugueses, nós cozinhamos com sal grosso, mas os espanhóis não cozinham com sal grosso, nem os franceses, é com sal fino. Os franceses, mentira, os alemães, os franceses também usam sal grosso, mas até o consumo de sal, que parece que é uma commodity, é muito diferente de país para país. A minha avó, que é espanhola, sempre que eu lhe trago o sal grosso, não, a mim traz-me do fino, porque nós também temos sal fino, nós moemos o nosso sal. E, portanto, os dois produtos, tanto o sal marinho tradicional grosso como a flor de sal, eles têm que viver juntos. E como é que se forma a flor de sal? Diariamente ela tem que ser colhida, porque senão ela vai acabar por engrossar, por formar um cristal muito mais pesado e vai cair, e vai formar um futuro cristal de sal marinho. Então, e a flor de sal é colhida diariamente como uma espécie de um coador. E depois também é deixada a secar em cestos. Também é importante referir que estes dois produtos existem e são os produtos, a nossa marca é a marca mais vendida no mercado, de sal marinho tradicional e de flor de sal. Nós somos líderes incontestáveis de mercado, mas também é importante dizer porque é que o nosso sal é muito diferente dos outros sais, que são sais refinados. Quando falamos de um sal marinho industrial, que é um sal marinho industrial que depois vai ser refinado, como a época de produção começa mais ou menos em maio, também como a nossa, e vai até outubro, mas neste tipo de salinicultura só se faz uma colheita, que é no fim da época. Então quando vão fazer a colheita, tem que entrar com máquinas, inevitavelmente, porque podemos estar a falar de uma coluna de sal de 1,5 metro. Então é preciso entrar com retroescavadoras, com caminhões. O que é que vai acontecer? É que o sal vai ficar sujo pelos pneus, pelos resíduos, e esse sal tem que ser lavado na própria salina e vai ter que ser branqueado. O que é que este processo de branqueamento e de lavagem faz com que estes sais minerais, que são muito interessantes no nosso produto, o magnésio, o iodo, o cálcio, ferro, sejam lavados, e a cloreto de sódio vai aumentar quase para 100%. Então, quando se consome um sal refinado, estamos a consumir cloreto de sódio quase a 100%. E esse produto, depois, para ser servido, ele vai ter que
ser aditivado, porque o sal, tecnicamente diz que o sal é higroscópico, absorve muito a umidade e com isto, quando nós temos um sal de mesa, nós vemos que o sal é seco. O nosso sal não é seco, o nosso sal é úmido. E porquê é que ele é seco? Porque temos que aditivar, tem que se aditivar esse sal para, com um anti-aglomerante, em inglês deixa um anti-caking agent, para que esse aditivo absorva a umidade para que esse sal seja seco e que flua melhor depois na altura. E isso esse aditivo é da família do ferrocianeto. Ou seja, mal. Então, é bom olhar para os ingredientes dos produtos que consumimos em casa. Até porque estamos a falar da educação do consumidor. Desculpem. Convém perceber aqui, não é? Estas diferenças. Nós tivemos aqui mais do que uma conversa. Isto é uma verdadeira masterclass sobre escolha consciente do que é que andamos aqui a fazer para a nossa saúde. E acho que explicámos aqui, quer em relação ao açúcar, quer em relação ao sal, deixámos aqui para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir informações importantes. Estamos mesmo aqui na reta final do nosso tempo e queria perguntar aos dois, para as vossas marcas, porque estão a representar aqui não só duas grandes empresas, duas grandes organizações, como uma vasta equipa, portanto, que são também os vencedores deste Prémio 5 Estrelas. Qual é que é a importância, Marco, para a Harta receberem o Prémio 5 Estrelas? Pois, para a Rara Açúcar é uma honra, não é? Portanto, a atribuição deste prémio e é um atestar da confiança que os nossos clientes e consumidores têm em nós. Obviamente que isto é possível graças ao trabalho árduo de uma equipa Rara Açúcar bastante larga, que cada um, na sua missão, faz tudo para que todos os dias cheguemos perto dos nossos clientes e consumidores com aquilo que eles esperam de nós. E é assim que iremos fazer e continuar a fazer. Fizemos ao longo destes 63 anos e muitos mais teremos pela frente. E, portanto, há também aqui uma questão importante que é, eu costumo dizer, a atribuição de prémios, portanto, obviamente é algo que nos honra, mas também é algo que nos leva a garantir que continuamos a seguir o nosso propósito, a termos responsabilidade naquilo que fazemos, obviamente a comprometermos naquilo que é a nossa proposta de valor para o mercado. Portanto, traz também essa questão da responsabilidade. E, portanto, mas isto é um efeito sinérgico, é um efeito positivo, é um efeito, digamos, que leva a que as pessoas que fazem tudo para que haja reconhecimento por parte do mercado realmente seja concluído e que tenha este efeito positivo. Aliás, nós neste processo já agora, nós fizemos um processo de rebranding agora recentemente e o nosso posicionamento é que nós vamos ter a nossa marca como The Positive Effect e queremos ter este efeito positivo no mercado e também queremos ter efeito positivo naquilo que é a vida das pessoas. E, portanto, eu acho que esta atribuição de prémio também reforça este efeito positivo que levamos ao mercado. O selo de qualidade que traz aqui o orgulho e a responsabilidade para no próximo ano estamos novamente aqui a conversar. É para isso que trabalhamos e é para isso que iremos fazer tudo para que o mesmo ocorra. Exatamente. Vitória? Nós estamos completamente alinhados com o que o Marco acabou de dizer. É um orgulho, é uma honra, é uma validação do trabalho que temos realizado, que é um trabalho de equipa árduo, é um trabalho também dos marnotos, que a marca Marnoto vem dos operadores da salina, que são eles que vão... é sangue, suor e lágrimas, digamos assim, porque no Algarve faz calor e nós temos que fazer a colheita do sal, às vezes em condições muito pouco agradáveis para... nem toda a gente está dentro do escritório a trabalhar com o ar-condicionado ligado, digamos assim. Então... isto é um prémio para toda a equipa, para a equipa da qualidade, a equipa de produção, a equipa de compras, a parte administrativa, os colegas da manutenção que têm que lidar com as falhas das máquinas, com a administração que também puxa sempre pela empresa e pelo negócio para a frente. É uma validação e é um orgulho. E também há aqui um efeito que nos tranquiliza porque este prémio
é bem feito, porque avalia-se de facto a opinião dos consumidores e, portanto, há uma série de parâmetros que são avaliados, que quando nós recebemos o resultado, isto, olha, melhorámos aqui, que fixe, cada vez temos mais confiança da parte dos consumidores em relação à marca, então também nos permite aprender, porque a avaliação é feita de uma forma tecnicamente correta e nós depois podemos aprender e podemos aprender também a melhorar e a traçar novos caminhos. Depois há uma coisa também muito importante, que é esta questão da avaliação técnica, dar muitas informações também para o marketing. Como é que vamos posicionar a marca? Como é que vamos comunicar a marca? Que caminhos vamos traçar? No fim de contas, é isso. E saber que os consumidores... nós não temos investido muito dinheiro em marketing. E saber que a nossa marca, um ano atrás do outro, é a marca que ganha o prémio 5 estrelas, é ótimo, que quer dizer que o produto é mesmo bom, o produto é de qualidade, a marca representa confiança e os portugueses confiam em nós. Então é muito bom. Muito bom. É manter, não é? Essa certo. Motivação e esse orgulho. E estamos aqui no próximo ano. Eu gostei muito, muito da nossa conversa. Acho que foi muito interessante. Gostei muito. Acho que tivemos aqui. Foi um prazer estar aqui nesta jornada do açúcar e do sal. Não é? Uma conversa interessante. Que podia dar aqui para extremos e não. Chegámos aqui a uma zona de... falávamos aqui, almoçávamos aqui. Agora íamos para as receitas. Agora... Certo. Agora íamos para a degustação, não é? Depois podíamos ir para um assunto que é muito interessante, que é a quantidade de sal e de açúcar que se usam nos alimentos processados. Isso abria aí uma caixa de Pandora. Fazemos o quê? Combinamos fazer a versão 2.0 do nosso podcast. Está bem. Combinado? Muito bem. Obrigado. Às horas. Combinado. Não. No outro horário. Obrigado aos dois pelo vosso tempo, pelo vosso contributo. Parabéns uma vez mais pelo prémio 5 estrelas. Quanto a nós, pessoas queridas, voltem no próximo episódio, que vamos estar aqui à vossa espera. Aproveitem e partilhem este episódio com os vossos colegas, grupos do WhatsApp. Teremos toda a gente a ver. Voltem comigo na próxima semana. Obrigada, um beijinho, até lá.